Em meio a essas notícias ruins sobre a pandemia do coronavírus, em meio a tanta fake news vinculadas, principalmente propagadas por políticos, eu tenho uma notícia boa para vocês. O vereador Caio Miranda Carneiro, do PSB de São Paulo, protocolou hoje, dia 31, uma representação no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul contra o médico e ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra. O Conselho Regional é aquele que comanda aquele médico naquela região, o famoso CRM. Então, em São Paulo você vai responder em São Paulo, no Mato Grosso do Sul você responde no Mato Grosso do Sul. Tem médicos que pagam em 2 estados o conselho, tá? Mas geralmente você paga um estado só e fica submisso ao conselho regional daquela região. Muito interessante. O que aconteceu é que o vereador afirma que o ex-ministro postou em seu Twitter informações sobre procedimentos de quarentena da Covid-19 sem embasamento técnico. E aí, esse advogado, ele vai entrar por essa representação no Conselho Regional de Medicina porque o Osmar Terra teria infringido o artigo 21 do Código de Ética Médica, que proíbe ao profissional deixar de colaborar com as autoridades sanitárias. Não é ótimo isso, pessoal? É muito excelente isso porque o médico, às vezes ele começa a fazer fama numa cidade de interior, vira vereador, governador e vai subindo na política. E esquece que ele é médico. Muitos médicos se tornam políticos por causa da medicina, por serem médicos. O cara é médico e a população fala, vou votar no cara, ele é médico, né? Ele deve ser estudado, deve saber das coisas. E aí, como político, ele esquece da medicina. Mas tem um problema grave aí, porque as pessoas continuam olhando e acreditando no que ele fala por ser médico. E isso é importante, o que esse vereador fez, porque vai fazer muitos políticos que eram médicos, que são médicos, aliás, começarem a voltar à vida. Eles deveriam primeiro respeitar a ética médica. Primeiro veio o juramento de Hipócrates. É antes de tudo. Depois vem essa politicagem por causa de votos ou por causa de defender um partido A ou B. O médico, ele tem que peitar quem faz atitudes contra a saúde pública, seja de qual partido for. O Drauzio já peitou muito político, seja de direita ou seja de esquerda, porque ele é um médico das antigas, né? Ele tem cultura, ele não tem só aquele conhecimento técnico de saber protocolo, ele tem noção da pobreza, ele tem noção do que são os pobres. Então no canal dele, por exemplo, em relação à pandemia, que é o assunto, né? Ele não fica só falando que vamos lavar a mão e fechar em casa. É muito utópico isso, achar que só isolamento social vai funcionar. É muito utópico acreditar que ele, como médico, não deva cobrar e falar sobre políticas que vão lá levar cesta básica para essas pessoas, que vão dar um auxílio para essas pessoas. O isolamento não vai funcionar sem política. Porque a pessoa está dentro da polis, está dentro da cidade, e a saúde está dentro da cidade, o hospital está dentro da cidade. E aí, veja que interessante essa frase aqui, ó. De certo que o representado é circunstancialmente um político, mas substancialmente é um médico. E nessas condições deveria possuir uma responsabilidade com suas afirmações, já que soam
como um argumento de um profissional da área da saúde, diz um trecho da representação por esse vereador Caio Miranda. Caio Miranda, para você agora. Primeiro, muito interessante sua frase, lembrando exatamente isso, que mesmo que agora ele seja um político, antes de tudo ele é um médico. E você não é, o médico não é um jaleco que você veste, aí você chega na sua casa, você tira o jaleco e não é mais médico. Não, o médico ele é médico, com jaleco ou sem jaleco. Ou seja, lá dentro do Congresso ou fora dele. Usando o Twitter ou não usando o Twitter. Ele não tem o direito, como ex-ministro, ministro, de postar fake news, sendo ele um médico. Aí eu queria te lembrar uma coisa, agora pro Caio Miranda, deixa eu te lembrar uma coisa pra você. Lembra que ele atacou a Fiocruz? Lembra que ele fala que não confia na Fiocruz? A Fiocruz agora, um órgão tão necessário para a produção de vacinas? Lembra que ele assinou um decreto aí, participou da nova política nacional sobre drogas, a PNAD, que previa o foco em abstinência no tratamento de dependentes químicos, que os outros especialistas da área deram um pulo de 5 metros? Como é que pode um médico desconfiar de uma instituição que tem prestígio internacional? A Secretaria-Geral da União entrou em defesa da Fiocruz. Eu vou deixar linkado o texto, as notícias dessa época, o meu vídeo nessa época, tá? E que estava na hora realmente de alguém entrar com alguma representação no Conselho de Medicina para esse cara. Porque um médico não pode atacar a Fiocruz. Não pode fazer esse tipo de ataque, não confia na metodologia, e enfim, uma questão, como ele disse, política, né? Ele esqueceu da medicina, foi para a política. Eu acho que isso é um aviso para outros médicos, e que mais vereadores façam isso. E quem sabe até você faça isso com outros pseudo-médicos que esqueceram do jaleco e esqueceram do esteto. E foram por um caminho eleitoreiro, de ideologia, esqueceram da ciência. O médico, antes de tudo, deveria ser um ser científico. Então, parabéns, e que mais vereadores, advogados e etc. façam isso. Comecem a chamar o Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal, até alguns charlatães aí, fica aí a minha proposta, a minha ideia, que ficam vendendo a ideia de cura com água alcalina, falando que óleo de coco cura tudo e etc. Uma medicina completamente não baseada em evidência. Que agora, em época de coronavírus, ficaram quietos, porque se falar alguma coisa, aí o conselho pega, né? Mas o conselho tá precisando pegar mais médicos por aí, viu? É isso, meus parabéns, e é isso, gente. Uma notícia boa aí. A gente precisa dar um chacoalhão pra esse pessoal aí que precisa voltar à vida, né? Lembrar o que eles são. É isso, obrigada.